bom estar com vocês. Perdão chegar assim de paraquedas, mas é engraçado. Eu e o Jefferson programamos hoje chegar bem mais cedo. Nós saímos bem mais cedo de casa. Mas nós vimos dando carona a uma senhora com algumas crianças e eles iam descer ali. Nós vimos pegar Rio de Calcaia, pegar Mr. Alves e Rio de Beleza, deixar a família ali na Domingos Olímpico, perto do Jornal Povo, por ali. Mas aí quando chegamos ali naquela lagoa que dá para Parangaba, o trânsito totalmente fechado, sem nenhum deslocamento, eu tive que entrar por Junto Ceará, fazer o rodeo todo para chegar aqui. Aí foi uma bênção, porque a senhora morava ali no Tancredo Neves, que era a região que pega a Rogaciano do Leite. Eu atrasei muito, mas assim, estou com o coração em paz. Essa artimanha interessante, deixar a senhora mais perto de casa, não precisou nem pegar ônibus, né? Mas lamento que não cheguei para estar junto com você desde o começo. Queria ter chegado antes mesmo para a gente estar trocando aí umas figurinhas antes do curso, tá? Mas tudo bem. Obrigado, Gino, Luiz, fico feliz com a comunidade. Eu espero que de alguma maneira Deus possa abençoar o seu coração. Às vezes que eu tenho vindo aqui, durante esse ano, tenho conversado no texto de Lucas, sem dar uma sequência, mas sempre conversando sobre Lucas. Aproveitando esse momento, por mais que eu entenda que Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, o próprio Natal se transformou em momentos muito mais comercial e muito mais de venda e compra do que de convivência fraterna, até porque Dia dos Pais deveria ser todo dia, todo momento, toda ocasião. Mas assim, aproveitando mesmo desse momento, queria conversar com você sobre um texto muito conhecido que é Lucas 15. Eu nem vou fazer a leitura, você pode abrir o seu texto se quiser, mas é Lucas 15. Vou conversar um pouco com vocês aí em Lucas 15, por entender algumas coisas, algumas dimensões importantes da vida que estão focadas aí nesse texto, que não diz respeito só ao pai, por mais que a história seja, a analogia seja analogia a partir de um pai com dois filhos. É interessante porque o comportamento desse pai com dois filhos deveria ser o comportamento de todos nós, ou pelo menos perceber alguns paradigmas nesse texto para pensar a nossa relação com Deus e a nossa relação com as pessoas. Até porque eu também entendo que todas as nossas relações são frutos de percepções, de dimensões que estão conceituadas na alma, no coração, algumas percepções que estão tatuadas na mente, que estão tatuadas na interioridade. São, às vezes, dimensões relacionadas ao imaginário coletivo, sobre Deus, sobre religião, as dimensões da religião. Mas esse texto para mim é muito encantador. Naturalmente ele é um texto que está falando de escribas e fariseus e publicanos e pecadores. Na verdade, o capítulo 15 de Lucas é muito interessante, porque o texto começa dizendo que Jesus estava comendo com publicanos e pecadores, e os escribas e fariseus começavam a ridicularizar ou a reclamar, porque Jesus estava comendo com publicanos e pecadores. E aí Jesus propõe então 4 parábolas. As 2 primeiras parábolas, que se você observar direitinho, elas dizem respeito aos publicanos e pecadores, que é a parábola da ovelha perdida, a segunda parábola é a parábola da dracma perdida. Eu vou dar um salto para a 4ª parábola, porque ela já está no capítulo 16, que é uma parábola sobre o administrador infiel. E nessa parábola do administrador infiel, possivelmente Jesus está referindo-se aos escribas e fariseus. Então veja bem, Jesus está conversando com publicanos e pecadores, que é um público que ele está se relacionando ali mais diretamente naquela ocasião. Chegam escribas e fariseus e começam a ridicularizar e reclamar, porque Jesus está conversando com publicanos e pecadores. Aí Jesus conta a primeira parábola, de um homem que tinha 100 ovelhas, um pastor de ovelhas, tinha 100 ovelhas, colocou as ovelhas no aprisco e quando contou tinha 99 no aprisco, faltava uma. E ele saiu para procurar a ovelha, encontrou a ovelha e fez uma grande festa. Jesus estava fazendo festa com quem? Com publicanos e pecadores. Então, possivelmente, os publicanos e pecadores ficaram pensando: eu sou essa ovelha que estava perdida e ele está fazendo festa comigo. A outra parábola não é diferente da primeira, do ponto de vista da lógica do ensinamento. É a mesma lógica, é a mesma intenção. São 10 dracmas, uma perdida, a senhora encontra a dracma, a sua relíquia, chama as vizinhas e faz uma festa. Jesus estava fazendo festa com quem? Com publicanos e pecadores. O publicano deve ficar dizendo assim: poxa, eu sou essa dracma perdida, que ele veio, varreu a casa, procurou, vasculhou e me acolheu e me abraçou.
Ele conta a última parábola, por isso que eu estou deixando a terceira por último, ele conta a última parábola do administrador infiel, que é aqueles que receberam os oráculos de Deus, e que não administraram bem essas coisas que Deus concedeu a eles. Receberam conhecimentos, né? Nesse texto que ele vai dizer que alguns são mais sagazes quando administram, mesmo as coisas mundanas administram bem, são sagazes nessa administração, sagazes no sentido de fazem com muito cuidado, com muito critério. O que Jesus está dizendo é: não aprenda da sagacidade do outro, seja mais cuidadoso com aquilo que nós damos a vocês. E que são os escribas e fariseus. Possivelmente, quando a gente olhando para essa quarta parábola, possivelmente ele está se referindo aos escribas e fariseus. Mas aí ele vai contar uma outra parábola, que é a parábola de um homem que tem 2 filhos, que geralmente o título que está na Bíblia, o título colocado pelos tradutores, não é o título do texto, até porque esses textos geralmente não têm título, exceto alguns nas poesias, nos salmos e tal. Esses textos nem têm título, e aí o título que foi colocado é a parábola do filho pródigo, que na verdade não é a parábola do filho pródigo, é a parábola de um homem que tinha 2 filhos, o pródigo e o outro. Tinha 2 filhos. Quem são esses 2 filhos? Os publicanos e pecadores e os escribas e fariseus. Os publicanos e pecadores que abandonam, que deixam a casa, que estão aí no mundão, né? E mesmo assim, Deus de forma graciosa acolhe os publicanos e pecadores. E o escriba e fariseu que está reclamando: pai, eu estou quanto tempo aqui com o senhor e o senhor não está me vendo, não é? E agora esse meu irmão que estava fora chegou e o senhor abraçou, está fazendo festa com ele. O publicano e pecador deve ter olhado e disse: poxa, eu sou esse menino que foi, e ele agora está fazendo festa com ele. O escriba e fariseu deve olhar e dizer: eu sou esse menino que chegou aqui reclamando, petulante, arrogante, né? Se achando cheio de mérito. Bem, então esse é o cenário. Eu queria só colocar o cenário da história. Quais as lições que eu acho que o nosso contexto pode tirar a partir desse texto? A lição de Jesus nesse texto, digamos assim, a lição básica é mostrar a graça de Deus e bondade de Deus. A lição básica, se você perguntar, qual a lição que o Jesus de Nazaré está passando? O que Jesus está dizendo não é: pegue o menino irreverente, teimoso, desobediente e faça festa com ele. Não é isso que Jesus está dizendo. Até, imagina só você pegar esse texto para ensinar como criar filhos. Aí o filho bom, que está ajudando em casa todo direitinho, que come tudo direito, aí você deixa o menino de lado, pega o outro menino que está dando trabalho e aplaude e faz festa. Aí que o menino vai fazer mais coisa ruim. Então esse texto não está falando sobre criação de filhos, esse texto está falando sobre graça de Deus. Não significa que se você tem um filho trabalhoso, não seja gracioso, bondoso, misericordioso e acolha o seu filho e a filha como deve acolher. Mas não é esse. O tema desse texto não é como criar filhos. O tema desse texto é a graça de Deus a despeito da desgraça do outro. O tema desse texto é o amor de Deus a despeito do outro se achar que está cheio de mérito. Ou seja, Deus não acolhe o filho que estava em casa, que se achava bom e tal, porque ele tem mérito. É porque ele é bondoso, misericordioso e gracioso. E a história começa o filho dizendo assim: pai, dá os meus bens, eu quero os meus bens, e eu vou gerenciar sozinho os meus bens. Talvez essa é uma lição. Espero que eu não esteja fazendo uma forçação de interpretação, forçação hermenêutica. Talvez à luz do texto sim, mas à luz da Escritura de um modo geral não. Que é, a primeira lição é: Deus dá a gente a vida. Deus nos concede muitos bens, talentos, habilidades. E nós não aplicamos bem. Nós não aplicamos bem. No caso desse moço, não é só não aplicar bem. Ele simplesmente destrói tudo. Ele pega os bens e o texto diz: ele gastou. Ele arrebentou com tudo que ele possuía e tinha. E ele perdeu a beleza da dignidade. Então nós somos assim. Nós às vezes entramos por certos caminhos na vida que quando menos esperamos, destruímos a nossa dignidade, destruímos a nossa beleza humana, não temos mais noção de quem somos. E aí não basta quando você gasta as coisas, é também quando você assume certos papéis e certas funções e põe esses papéis e funções no lugar daquilo que você é. Ou seja, quando você abafa a sua singularidade e não é reconhecido pelo ser humano que você é. Quando você é reconhecido pelo título, quando você é reconhecido pela conta bancária, pela sua influência social. Eu acho legal, às vezes eu vou para congresso, especialmente quando é congresso de adolescentes e jovens, aí o pessoal me apresenta Pastor Carlos. Aí daqui a pouco ele fica na dúvida se é Pastor Carlos ou Pastor Carlinhos. Aí daqui a pouco é Pastor Carlinhos. Aí mais tarde é Carlinhos. Aí quando os adolescentes começam a chamar de Mestre dos Magos, Senhor Iago, cheguei em casa, estou em casa, eu digo: agora resolveu, tá legal. Aí eu
eu digo, já não é mais a imagem, já não chegou o título, não chegou a capa. Aí eu fico feliz da vida. E é legal, porque às vezes eu vou chegando na casa e o meninozinho, e aí Carlinhos, não sei o que, tal. Respeito o pastor, né? Eu já falei isso aqui, eu acho, para vocês, né? Ninguém chama o outro de coveiro José, costureira Raimunda, motorista Francisco, né? Por que pastor e doutor? Só porque dá ibope? Agora, o problema não é dar ibope, não é essa a questão. É que você passa a ser conhecido por um título e não pelo que você é. Então, nesse sentido, o filho pródigo pode ter na experiência de vida dois caminhos. Que é, não tendo nada, se acha ninguém. E o outro caminho é, tendo título, conta bancária, achar que você é o título e a conta bancária. Ou seja, o caminho da destruição da singularidade humana vai por essas duas vias. Ou pode ir por essas duas vias ou outras vias. O momento em que o cara se sente como se fosse animal, você vai olhando o texto e ele diz assim, eu vou comer a ração dos porcos. Eu nasci num bairro muito pobre, né? Vivi aí minha infância e adolescência, era interessante porque era difícil a gente compreender esse texto, porque quando a gente imaginava assim, comendo o que os porcos comiam, na minha memória, pelo menos na minha memória, eu me lembro que na época era comer lavagem, resto de comida, né? E tudo indica, quando fala que alfarrobas, não sei se é só da tradução, mas não é bem só da tradução, até porque era criação em grande escala, era a ração mesmo. Mas aí ele vai comer a ração dos porcos. Isso não é tão problemático, não. Tem uma amiga, filhinha dele, começando a ter noção da vida, da relação com a natureza, com o ambiente, um dia pegou o cachorrinho, tirou da casinha dele e ficou lá de quatro pezinhos comendo a comida dele. Inocência da criança. Esse cara não é por inocência, ele perdeu a dignidade. A impressão que eu tenho é que esse cidadão perdeu a dignidade. E ele se relacionava com o pai baseado nos bens que possuía. Gera minha alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo diz que Deus providencia para a gente comida, água, paz interior, morte sossegada, possibilidade de reconciliação, inclusive com os opositores e inimigos. E esse texto diz que Deus dá para a gente uma eternidade legal. Você quer mais do que água, pão, paz no coração, caminhos de reconciliação, eternidade com Deus? Você quer mais do que isso? Para quê? Para quê? Esse moço tem uma outra percepção. Esse moço tem a percepção, quero todos os meus bens. E vai, ao longo da vida, destruindo os bens. Queria animar você a pensar nos talentos, nas habilidades, nos bens que Deus tem dado a você. Nas pessoas que Deus entregou às suas mãos para que essas pessoas pudessem ser melhores enquanto vivem com você. Ou seja, como é que o seu filho, a sua filha, a sua esposa, seu marido vai chegar diante de Deus, né? E você poder chegar e dizer assim, olha, peguei esse moleque, esse meninão final na adolescência, na juventude dele, mas agora, Senhor, estou entregando ao Senhor uma pessoa muito mais amadurecida, muito mais completa e muito mais sábia. Então você diz, Senhor, essa menina, quando ela chegou para a minha vida, Senhor, estou entregando, né? Que é o que Paulo vai dizer sobre Cristo e a igreja e como devem ser as nossas relações, sempre entregando pessoas melhores nas mãos de Deus. Então esse moço não tem esse cuidado de gerenciar bem. Eu acho que essa é uma das questões desse texto. E aí ele diz, eu vou mudar a minha relação com o Pai. Presumo que a decisão dele não é uma decisão tão voluntária e tão consciente, é a pressão do contexto. Ele está numa pressão tão grande que ele diz, eu vou ter com meu pai, vou me arrepender e vou dizer ao meu pai, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, ele muda a relação, que é essa relação de olhar para Deus como se fosse o meu Papai Noel, que me dá todos os presentes, eu posso fazer o que eu quero com os presentes, inclusive destruí-los. E ele muda agora a relação e diz, eu vou em busca de uma relação mercantilista. Eu vou trabalhar e ele vai me pagar. Do jeito que ele trata os trabalhadores, ele agora vai me tratar. Que é muito parecido com esse contexto de mercado da fé, de mercantilismo, da fé de relação com Deus, baseado na troca de favores. Então esse moço muda o paradigma e diz, eu vou voltar e vou me aproximar do meu pai, vou manter com o meu pai uma relação mercantilista, uma relação de negociação. Eu trabalho, ele me paga, isso vai ser melhor para a vida, porque aí eu vou trabalhar, e ele vai pagar por aquilo que eu fizer. Eu vou obedecer e ele vai me recompensar.
Eu vou pagar o sacrifício e ele vai me recompensar. Eu vou dar uma oferta e com a oferta eu vou suborná-lo. Aliás, essa é uma das questões mais sérias no Brasil, é que suborno no Brasil não me parece só uma questão cultural, ela passou a ser uma questão teológica. Você acha que dando uma oferta para Deus, você suborna Deus para atender a você, Ele vai lhe oferecer alguma coisa a mais. Isso não tem nada a ver com o Evangelho do Jesus de Nazaré, esse arquétipo religioso, onde você trabalha com as divindades nessas formas de relação de troca. Eu recebo e eu ofereço, né? O Evangelho é graça. Quem tem muito, dá muito, para que quem tem pouco possa levar. Para que quem tem muito não fique com sobra e para quem tem pouco não sinta falta. Por isso que a conversão do Barnabé tem implicações mais sérias. A conversão do Zaqueu tem implicações sérias para a vida, mexe com o bolso, com a conta bancária e com as coisas que ele possui. Esse é o Evangelho do Jesus de Nazaré. Vocês que não tinham etnia, vocês que não tinham história, vocês que não tinham muitos referenciais com o passado da vida de vocês, vocês agora são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Naturalmente, esse é um texto que a gente pode aplicar para todo o contexto, uma verdade bíblica, uma verdade teológica, que a gente pode aplicar para todas as pessoas que tiveram um encontro real e concreto com Jesus Cristo de Nazaré. Mas, do ponto de vista do contexto em que o texto está se aplicando, ele é um texto dirigido aos irmãos dispersos da Ásia Menor, Bitínia, Capadócia, dessa região toda. Por exemplo, o texto para a igreja de Laodiceia, possivelmente comunidade de classe média e classe média alta, talvez alguns de vocês, ou muitos de vocês, e eu façamos parte dessa outra sociedade, que é escrita Laodiceia, vocês acham que são ricos, que estão abastados e com a vida resolvida, e vocês não sabem que são pobres, miseráveis, cegos. O Evangelho é legal demais. Ele pega assim, trabalha a autoestima de quem está arrebentado e dá uma puxada de secada de bola no pessoal que está achando que está bem demais, que é para você viver humildemente, sempre dependendo de Deus. Sempre dependendo de Deus. Sempre dependendo de Deus. Então o moço se aproxima com essa percepção, com esse paradigma. Eu seria um trabalhador do meu pai e você compensar. Eu vou fazer, ele vai fazer por mim. Que é uma falta de noção dessa proposta singular e única. Se é que a gente quer chamar de religião, acho que o Evangelho não é uma religião, acho que a cristandade, ou o cristianismo sim, vai se configurando como religião, mas o Evangelho é a priori a forma como as religiões cristãs vão se implantando no mundo, e aí no Evangelho tem algo singular que nenhuma religião traz, nem a cristandade, que é essa ideia da graça de Deus. Graça aí não como uma quarta pessoa da Trindade, graça como um atributo divino, porque às vezes tem gente que fala da graça como se a graça fosse uma quarta pessoa da Trindade que trata a gente com... É uma graça que... Tem um escritor chamado Dietrich Bonhoeffer, que ele vai chamar isso de graça preciosa, mas é graça também que gera obediência. Então não é graça leviana, é uma graça que transforma a vida, ou seja, você recebe a graça de Deus e se torna gracioso. Você recebe a graça de Deus e se torna uma pessoa cheia de graça. Você recebe a bondade de Deus e se torna uma pessoa bondosa. Você recebe o amor de Deus e se torna uma pessoa cheia de amor. Não é uma troca. Você recebeu graça e por isso agora você tem que responder com graça como pagamento. Não é refluxo. Ou seja, Deus invade você de graça e aí você se torna uma pessoa que respira e transpira graça. É diferente. Aí você vai viver como ele viveu, andar como ele andou e tal, e andar nos passos do Jesus Cristo de Nazaré. O filho chega em casa e diz: não, pai, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele está arrependido, ele está chateado com as besteiras que fez, tudo indica no texto, mas ele não mudou o paradigma religioso na cabeça dele, ou o paradigma mercantilista, o paradigma de mercado. Eu vou e ele vai me pagar. Eu vou e ele vai me pagar. E aí o pai diz: não, meu filho, não é assim. Aí vem então essa sinalização do pai amoroso, bondoso, gracioso, abraça o filho, faz uma festa com o filho. O texto não deixa claro se o menino vai trabalhar ou não, voluntariamente, mas assim, isso não está sobre a mesa. Esse não é o tema, esse não é o tema. O tema é: você é meu filho, você é meu filho. E o outro vai reclamar. Por que o outro reclama? Porque quando dividir os bens, a impressão que eu tenho, isso não está muito evidente no texto, mas quando você pensa, a lógica de divisão de bens ou de herança é: eu dei tudo, ele levou a parte dele, o texto diz que ele levou a parte dele, e o outro ficou com a parte dele. Então, quando ele chegou em casa, de quem era a outra parte? Do outro menino. Por isso que o cara está chateado.
Não, pai, o senhor está fazendo cortesia com o chapéu alheio. Ele chegou e agora tudo é meu, pai, né? Essa é a noção que às vezes nós temos. Nada é meu, nada é seu, meu querido. Até os filhos que você possui são heranças de Deus, que estão colocadas aí à nossa disposição para que nós possamos dar continuidade a essa expressão humana feita à imagem e semelhança de Deus. Nada pertence a mim, a você. Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. O máximo que você pode possuir no final da vida, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da nossa concretude existencial, é um túmulo para ter o direito de colocar o envelope. E aí, digo isso com todo respeito, apenas como é um nome que está aí na memória da gente, né? E se acontecer como o Edson Queiroz, começou a universidade, lá no Unifor, então, o velhão, o mais antigo, se acontecer como ele, nem o lugar do túmulo você vai ter, porque o dinheiro não deu para pagar o túmulo. Ele vinha no voo da antiga VASP, e aí chocou-se com a serra ali de Aratanha. Houve uma implosão, ninguém achou dos passageiros sequer alguma obturação, seja de que material fosse, tudo derreteu. Você entra no Parque da Paz, naquela primeira entrada onde os carros ainda não entram à direita, na esquina, assim do lado direito, tem digamos, túmulos simbólicos, com os nomes das pessoas que estavam naquele voo. Então, o que ele pensa era meu, pai. Eu não, nada, nós estamos aqui para gerenciar. Eu gosto muito de uma palavra bíblica que é mordomo, maiordomo, o administrador maior. Você é o administrador maior de recursos que não são seus, de recursos que pertencem a Deus. E desses recursos, queria só lembrar, os mais preciosos são os seres humanos que Deus colocou para que você cuidasse deles. Jesus, na oração final, o relatório final da vida, João capítulo 17, Pai, aqueles que o Senhor me deu para que eu cuidasse, eu cuidei de todos eles. Teve um, pai, que não teve jeito, deu com os burros já. Quem sabe você poderia ir rapidamente, eu não sei se vai passar dos 5 dedos das mãos, das 2 mãos, não sei, quais as pessoas que Deus colocou à sua disposição para que você cuidasse delas. E como que você tem cuidado dessas pessoas? E aí, para encerrar o texto, o pai faz a festa com esse filho e o outro filho, escriba e fariseu, fica reclamando. Poxa, pai, eu estou aqui o tempo todo, o senhor não fez uma festinha comigo? Eu todo domingo. Que é isso, gente? O outro chega, já tem pão e vinho, nem estava aqui. E eu já estou aqui o tempo todo. Né? Filho, tudo é nosso, filho. Tudo é nosso. Mas uma coisa muito interessante que eu observo nesse pai é que na cabeça dele não tem a ver com anel. O anel é só um símbolo de comunicação. A sandália nos pés é um símbolo de comunicação. A própria festa é um símbolo de comunicação. Na verdade, ele está focado nos seus filhos. Ele está focado nas pessoas. Interessa para ele os 2 filhos. E aí, se você retomar como é que o texto começa, escribas e fariseus é o Deus Pai revelado no Jesus Cristo de Nazaré. Esse Deus Pai que chega e diz: você não vai deixar de receber por não ter mérito, ou por considerar-se em débito. E o outro, você não vai receber porque você tem mérito. Você vai receber a despeito de não ter crédito. E você vai receber, mas não por causa dos seus méritos, por causa da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Razão pela qual, se olharmos esse texto bem, ser pai nesse contexto já não é mais o fato de ter gerado um filho. Ser pai é viver paradigmas semelhantes ao Deus eterno. É viver essa dimensão da vida humana, onde você acolhe, abraça, faz a festa, não pela festa em si, mas pela beleza das pessoas. E aí, Dia dos Pais, já não é somente para quem gerou filhos.
Dia dos Pais é todo dia, é todo momento, faz parte de toda a história, desde que você assuma no seu coração esse jeito de ser do Jesus Cristo de Nazaré. A minha oração por você hoje à noite, não sei quantos e quantas, mas olhando aqui várias fisionomias, o Evandro que está ali, a impressão é você. Fiquei olhando, não é? Aí eu não quis fazer isso porque eu estava na igreja. Fulano, você tá legal, tudo bem aí, cara? Aí o cara fica olhando para mim sério, terminou o culto, e aí, Paulo? Não é Paulo, ele não era. Fotocópia do outro, cara. Então, fica tranquilo. Então todos nós, né? Olhando essas fisionomias, todo o tempo todo orando aqui, falando, orando, pedindo a Deus para abençoar. Então a minha oração, a minha intercessão por você é que Deus lhe dê a graça de ser um filho que tem um coração parecido com o coração do Pai. E aí, se você é um filho, uma filha com um coração parecido com o coração do Pai, você não vai celebrar Dia dos Pais somente no segundo domingo de agosto. Você vai celebrar todo dia. E aí quem tem esse tipo de coração já não é mais pai, é pai. É pai. Aí no Dia das Mães, você celebra porque você é pai. No Dia dos Pais, você celebra porque você é pai. E aí você é pai todo dia. Eu chamo esse texto de Lucas 15, o coração maternal do pai. Tem que ser um pai com um coração muito maternal. Abre o espaço da cozinha, beijo, entende de anéis, de joia, e faz desses instrumentos de comunicação a respeito de verdades profundas, para que a vida cante, dance e faça a sua festa, a festa do amor, a festa da graça, a festa da misericórdia. Parar por aqui. Ficam vindo ideias, aí eu vou ficar falando o tempo todo. Eu tenho um outro culto ali com outros crentes também. Eu gosto assim de estar nessa reunião dos crentes, vez por outra que eu junto, né? Para ver se eu me converto. Edinã e Melissa, obrigado aí pela acolhida. Deus continue abençoando aí a comunidade de vocês. Levem a vida a sério, levem o Evangelho muito a sério. Assumam o sacrifício, a obediência ao Evangelho. Pague o preço por esse negócio. Como eu já disse aqui outra vez e repito, é um texto do Jesus de Nazaré. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cadeira elétrica e siga. Porque cruz virou símbolo legal. Cruz virou símbolo religioso. Não estou dizendo que você não use a cruz, não. Use a cruz desde que você esteja comunicando aos outros o que os discípulos estavam comunicando. Olha, eu já estou com um instrumento de condenação. Então eu não abro. Eu vou pagar o preço e dê no que der. Eu estou disposto, inclusive. E aí o cara já levava a cruzinha no ombro. Essa é a ideia que Jesus está passando. É a ideia de dizer o seguinte, ó, está assumido o compromisso, eu vou fazer o possível para ir até o fim. Isso não significa que quem segue a Jesus morre precocemente, mas significa que os seguidores do Jesus Cristo de Nazaré e as seguidoras do Jesus Cristo de Nazaré estão dispostos e dispostas a, se necessário, dependendo do contexto, dependendo da situação, a, se necessário, entregarem as suas vidas, mesmo que de maneira muito precoce, para que Deus seja glorificado e para que um grão de trigo caindo na terra, muitos outros grãos possam produzir. Amém. Glória a Deus. Quantos foram abençoados por essa palavra? Carlinhos é uma das poucas pessoas que eu conheço que tem a capacidade de uma palavra muito curta falar assim um turbilhão de verdade que eu não dou conta de absorver tudo de uma vez. Mas Deus é bom. Amém, queridos? Eu queria, antes da gente orar para finalizar, queria dar alguns avisos. O primeiro deles é que a ação do Projeto Mais Sertão foi antecipada. A gente ia fazer no último final de semana do mês, mas nós antecipamos para o final de semana do dia 22, 23 e 24. Ah, Melissa, por quê? Já tinha me programado. É porque essa ação, queridos, ela tem como objetivo principal a gente levar médicos e dentistas para a comunidade do Cajueiro, o povoado que a gente assiste, que o Rodrigo e a Priscila já têm um trabalho lá e pastoreado pessoas ali naquele lugar. E nós havíamos prometido para eles de levar dentistas e médicos já, e estamos em débito com a comunidade. Então, os médicos e os dentistas só poderão estar no final de semana do 22, 23 e 24. Então, por isso, a gente antecipou a ação
É uma ação ainda pequena, porque a comunidade é pequena, o povoado é pequeno, são aproximadamente 42 famílias. Então nós vamos no final de semana, 22, 23 e 24. Se você quer estar conosco, procure-nos. Os carros são poucos os que vão, mas a gente vai se dividindo nos carros. As doações para o projeto, para a ação, são especificamente de alimentos, de preferência cesta básica, porque como está muito em cima, a gente não tem muito tempo para arrumar a cesta básica com alimentos soltos. Se você tiver condição de comprar uma cesta básica, mesmo que seja daquela pequena, de 20, 25 reais, já vai ser muito bom. E também de material escolar. O material escolar que nós estamos levando dessa vez é um material individual, é lápis de cor, lápis de escrever, canetinha, massa de modelar, para que cada criança tenha o seu materialzinho, né? Se você sentir no coração de dar uma mochila também, nada vai se perder, vai ser muito bom para que aquelas crianças possam receber esse material escolar, certo? Já fecharam os lanches? Não, das crianças. Ainda não fechamos os lanches, são aproximadamente 30 crianças, então se você também sentir no coração de nos abençoar com o lanche do dia da ação, é um lanche na parte da tarde que nós fazemos com as crianças também, vai ser muito legal se você puder nos ajudar com isso. Amém, gente? Então fica avisado aí, quem for, antecipa a ação para o dia 22, 23 e 24. E no próximo domingo, dia 17 de agosto, pela manhã, às 9 da manhã, nós vamos fazer um piquenique com os pais. Né? Nós tentamos liberar o dia de hoje porque era com a família, mas no próximo domingo, ali no Cambeba, lá na sede mesmo administrativa do governo do estado, lá no Cambeba, é aberto aos domingos. Então no domingo, às 9 da manhã, nós vamos nos encontrar como igreja, estender toalha no chão, fazer piquenique, ter um tempo com as crianças e as famílias ali no Cambeba. Você que é da galera do long, né, como o Dino, todo domingo vai lá, leva o long, leva o skate, vai ser um tempo bem legal para os pais estarem se relacionando com os filhos. Se você não tem filhos, não é casado, também é bem-vindo. Vamos ter um tempo bem gostoso com a igreja, certo? No Cambeba, às 9 horas da manhã, próximo domingo. Quem tiver bicicleta, leva bicicleta. Quem tem patins, leva Leilane, que Leilane não pode não, porque tá grávida. Peão, ioiô, enfim, o que você quiser. Tiro, pila. O que você quiser levar, a gente tem um tempo descontraído. Leva, vai ser muito bacana. Tenho certeza que a gente vai usufruir demais desse tempo como igreja e como família. Amém, gente? Não vamos esquecer. Mais um aviso, nós estamos precisando de voluntários no Ministério Infantil. Né, Amanda? Vem aqui, Amanda, falar rapidinho aqui pro pessoal. Nós estamos precisando, o Ministério Infantil deu uma enxugada, alguns dos voluntários que inicialmente no começo da igreja tinham se disponibilizado, mas não tinham assim, vocação para a coisa, começaram a sair, então agora a gente está precisando. Eu queria que a Amanda falasse um pouquinho para vocês a respeito. Boa noite. Bom, como a Melissa falou, não sei nem, mas é exatamente isso. Nós estamos precisando de pessoas que estejam dispostas a semear o Evangelho de Jesus Cristo, os valores de Cristo nas crianças, né? Então, assim, eu gostaria de convidar você a esse desafio, né? De estar ali, amando aquelas crianças, falando de Jesus para elas e aprendendo muito o Evangelho com cada uma delas, porque a gente aprende com a beleza, né, Tayane? Então, assim, participe. Você pode chegar em qualquer um de nós que somos do Ministério Infantil. Tem eu, tem a Tayane, tem a Samara, tem a Marja e tem aí uma equipe. Nós somos poucos hoje, nós estamos com 6 para estar todos os domingos. E realmente nós estamos necessitando de pessoas no ministério. Então é isso, que Deus abençoe a tua vida e que você se sinta tocado pelo Espírito Santo para estar conosco. Gente, tem sido muito legal. Assim, sempre que eu posso, eu honro a vida das meninas, porque minhas filhas nunca foram crianças de cultinho, nunca gostaram. Né? A vida inteira fugiram de cultinho, elas dizem assim, não, eu prefiro cultão. Nunca gostaram de cultinho, sempre foi ruim para elas. Mas nesse 1 ano e pouco que a gente tem de igreja, elas contam os dias para estar aqui, contam os dias para o tempo de cultinho. Estavam aqui comigo no louvor, avisaram ali na janelinha que ia começar, e elas estavam assim, porque eu tinha dito para elas que elas só podiam ir depois do louvor, né? Elas assim,
Aí dizendo, ô mãe, por favor, deixa eu ir, porque eu não quero perder desde o começo, você tem umas coisas legais hoje. Aí, tá bom, então vai. Então elas realmente assim têm sido muito edificadas nesse tempo com as meninas aqui, têm sido despertadas para um chamado missionário. Os meninos têm ministrado com elas durante os domingos anteriores sobre a vida de alguns heróis da fé, alguns missionários. Elas estavam assim, ansiosas para ver o final da vida do Hudson Taylor, se o homem morreu, se não morreu, como é que foi. E foram super assim, incentivadas para uma vida missionária. Eu tenho certeza que seu filho também tem sido edificado. Então, por favor, nós precisamos da sua ajuda para continuar fazendo esse trabalho com as crianças. Amém, queridos? Vamos orar? Fica de pé.